Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Eu sou a professora Luciana e dou classes de língua espanhola. Oi pessoal, bem-vindos à aula para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que com programas diários leva até vocês conhecimentos complementares. E hoje, na aula de língua espanhola, nós vamos ver a biografia de alguns escritores na língua espanhola, um conteúdo extremamente importante para a terceira série do ensino médio, e nós veremos também algumas questões que já caíram no Enem com algum conhecimento, com algum contexto desses autores. Vamos seguir aqui comigo? Qual será o autor de hoje? Vamos a conhecer um pouquinho mais de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. E a habilidade que você vai precisar para esta aula é conhecer essa biografia, tanto de escritores clássicos quanto de escritores contemporâneos. Eu puse uma foto de Gabriel García Márquez e vou explicar a vocês sua biografia, onde nasceu, quais foram suas principais obras, porque é tão importante dentro desse contexto linguístico da língua espanhola no mundo. Então, a biografia, seu nome completo, Gabriel García Márquez. Onde nasceu, não? Lugar de nascimento. Ele nasceu em Colômbia, em uma cidade, uma região chamada Arataca, ¿sí? Fecha de nascimento. Vamos a poner a atenção. Fecha. Fecha é data. Então, data de nascimento dele, 6 de março de 1927. Su muerte, quando morreu? 17 de abril de 2014. Tinha 87 anos, ¿sí? Os gêneros literários que ele mais escreveu, quais foram os gêneros que ele se mais destacou? Novelas, contos, e nos contos tem uma característica desses textos dele, que é o realismo mágico, que outros autores da América Latina também escreveram com esse contexto. Sus principais livros, quais foram os principais livros que ele escreveu? 100 anos de soledad, 100 anos de solidão. Esse livro tem língua portuguesa, tá? E hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho do contexto geral desse livro. El amor en los tiempos de cólera, o amor nos tempos de cólera, também tem em português. Crônicas de uma muerte anunciada, crônicas de uma morte anunciada, também em português. Existem outros, tá, pessoal? Coloquei aqui alguns com mais destaque. Vamos a ver um pouquinho da vida de Gabriel García Márquez, também chamado de Gabo. Então vamos ver um pouquinho sobre a vida dele, né, quando ele começou a estudar, quando ele começou a escrever. Então, ele nasceu em Colômbia, né? Ele é um dos filhos de um casal que teve 11 filhos. Né? Ele passou os primeiros anos da vida dele vivendo com os avós maternos em Arataca. E quando que ele teve esse desejo de começar a escrever? Aos 17 anos. Então, aos 17 anos, ele decidiu ser escritor. E, de acordo com entrevistas que ele já havia dado, foi a partir da leitura do livro A Metamorfose, de Kafka, que ele começou a ter essa vontade de escrever. Em 47, ele mudou-se da cidade dele ali na Colômbia e foi para a capital, para Bogotá, para que ele estudasse direito, ciência política, mas ele não terminou nenhum dos cursos, ele não concluiu. Em 58, ele casou-se, não é, com uma mulher chamada Barranquilla Mercedes Barcha, e eles tiveram 2 filhos. E em 66 é que ele começou assim a pensar na principal obra que ele foi conhecida, que é 100 anos de soledad. Então ele tinha essa obra já imaginada e aí ele fez uma viagem e acreditou que naquele momento ele pudesse escrever sobre essa história que já estava na mente dele há um tempo. Por que essa obra, 100 anos de solidão, em espanhol, 100 anos de soledad, por que ela é tão interessante, por que ela é tão vista pelas pessoas e tão assim reproduzida mundialmente falando? Então, ela é uma das obras que marca essa característica na literatura do realismo mágico. Eu
coloquei aí em espanhol, olha, observem. Esta obra pertenece a la corriente del realismo mágico. Hechos naturales e innaturales convivem na novela e são aceptados por todos os personagens com naturalidade. Então, a obra, ela traz situações que são possíveis de ocorrer e outras totalmente que não tem como elas serem verdadeiras. Então, isso foi chamado de realismo mágico. E por que 100 anos de solidão? A história, ela conta sobre a vida de uma família, né, Arcade Buendia, e passa por 7 gerações, né? Então, mais ou menos aí 100 anos. Então, se narra a história de uma família, los Buendia, a lo largo de 100 anos, que dá mais ou menos isso que eu falei, 7 gerações. El cuento não é linear, ou seja, ele não segue uma sequência, mas bien é circular, porque se narram hechos presentes, passados e futuros entrelaçados entre eles. Então, não tem uma linearidade, mas na leitura a gente vai percebendo que os acontecimentos do presente, os que vão vir e os que já aconteceram, eles se mesclam, é como se as histórias se repetissem. E uma outra característica desse livro é a figura feminina, né? O papel da mulher no livro 100 anos de soledad, 100 anos de solidão, é muito presente em todas essas gerações. Olha aí esse parágrafo em espanhol. Outra característica é o rol fundamental de las mujeres en la familia. Rol é papel, o papel fundamental das mulheres dentro da família Buendia. Um verdadeiro matriarcado activo, mulheres fuertes, determinadas em suas decisões, como Úrsula e suas 2 hijas, e depois Fernanda e suas 2 hijas também. Então, citou aqui 2 exemplos de mulheres que são mostradas nesse livro 100 anos de solidão. Algumas frases que Gabriel García Márquez, dijo: a vida é uma sucessão contínua de oportunidades. Dou valor às coisas não por aquilo que valem, mas por aquilo que significam. A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para contá-la. Linda, né, essa frase? A vida não é mais que uma contínua sucessão de oportunidades para sobreviver. Um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade. Isso aqui eu também gostei. E aí, eu quero apresentar para vocês uma questão, que foi uma questão do Enem de 2018, com um fragmento da obra do Gabriel García Márquez, uma das obras Crônica de una muerte anunciada. Vocês viram aí que eu coloquei uma logo Fica Espanhol Goiás, né? É um movimento que nós temos de permanência da língua espanhola nas escolas, tanto públicas quanto privadas, para que haja assim, uma obrigatoriedade deste ensino, né? Nós sabemos que a língua espanhola ela é escolhida por mais de 60% dos alunos numa prova como é a prova do Enem. Então, a gente deseja que vocês procurem mais acesso, pesquisem a respeito. Essa semana mesmo, na televisão, eu vi falando sobre novas oportunidades de emprego e uma dessas novas oportunidades, inclusive nesse emprego home office, é justamente para quem tem a língua espanhola como uma língua estrangeira, como segunda língua. Olha aí uma oportunidade também, né? E aí a questão colocou um pequeno fragmento do livro Crônica de una muerte anunciada. Eu vou ler em português, em espanhol, e aí eu vou explicando em português esse fragmento. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había sonado que atravessava um bosque de higuerones, donde caiu na joveniza tierna. Então, aqui vai falar a respeito de um determinado personagem e da sua mãe, não é? Então, ela perde esse filho, que é o Santiago, só que ele vai dando pistas, porque ele tem alguns sonhos de premonição, só que ela não percebe, não é? E ela é conhecida pela vizinhança como uma mulher que tem essa percepção, mas ela não conseguiu perceber isso no próprio filho. E aí, a questão que o Enem colocou, eu coloquei aqui um glossário, né, para vocês verem. Buque é um tipo de navio, obispo, bispo, higuerón. Higuerón é uma espécie de árvore que tem um tronco grosso, que foi muito usado aqui na América para construir esse tipo de embarcação. Joveniza, garoa, pero. Pero é uma conjunção adversativa que aparece muito nas questões, né? E significa mas.
Almendros é a árvore que dá amêndoa, o amendoeiro. Arreno, alheio. En ayunas é uma expressão, em ayunas quer dizer na mesma. Agúrio, agoro ou agúrio e aciago, asiago, aquele que tem má sorte. Essas duas últimas palavras, elas estão numa expressão que foi justamente o que foi pedido na prova do Enem, olha só. Na introdução do romance, o narrador resgata lembranças de Plácida Lineiro, relacionadas a seu filho Santiago Nassar. Nessa introdução, o uso da expressão agúrio aciago remete a. Então, a gente precisa saber o que significa essa expressão e o que ela está se referindo. Aí vieram as questões. Letra A, as alternativas. Relação mística que se estabelece entre Plácida e seu filho Santiago. Destino trágico de Santiago que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. C. Descompasso entre a felicidade de Santiago nos sonhos e seu azar na realidade. D. Crença de Plácida na importância da interpretação dos sonhos para mudar o futuro. E. Presença recorrente de elementos sombrios que se revelam nos sonhos de Santiago. Então, para a gente poder responder corretamente, nós temos que pensar na expressão. Agúrio aciago é má sorte, é um mau pressentimento, é um mau agouro. Então, dessas 5 alternativas, a que mais se relaciona a essa questão é a letra D, né? Então, ela se refere ao destino trágico de Santiago, que a sua mãe, né, Plácida, ela foi incapaz de prever nos sonhos, porque lá no fragmento, no finalzinho, ela comenta isso, que ela não imaginava que os sonhos que ele tinham a ver com essa realidade futura. Então, letra B. Espero que ustedes tenham le gustado. Ahora nosotros vamos a un intervalo y después van a tener clases con el profesor Alejandro, que va a dar clases de geografía para los estudiantes de la tercera serie de la enseñanza media. Hasta luego, ¿sí?